Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou falar para vocês sobre um processo conhecido como unificação italiana. Faz parte do quadro aí dos nacionalismos típicos do século XIX. É importante entender que não existia Itália. A Itália era apenas uma expressão geográfica, né? Como era composta a Itália? A Itália era dividida em três partes: norte, centro e sul. O que havia no norte da Itália? Estados austríacos, ou seja, estados que pertenciam à Áustria, dominados pela Áustria. O reino sardo-piemontês, um reino independente que envolvia o estado de Piemonte e a ilha da Sardenha, ok? No centro, territórios pertencentes à Igreja Católica, conhecida como Estados Papais, ou Estados Pontifícios. Então, todo o centro da Itália basicamente era da Igreja Católica. E o sul da Itália era composto por um outro reino conhecido como o Reino das Duas Sicílias. Ora, o que é o processo de unificação da Itália? É a união de todos esses territórios, formando um único país, que vai ser conhecido como Itália, ok? Então, essa ideia é uma ideia bastante simples. Lideranças. Quem que liderou o processo? Alguém tem que desejar que ocorra esse processo de unificação. Então, o processo foi liderado pelo Reino Sardo-Piemontês. Esse reino aqui que eu mencionei para vocês, que fica no norte, ok? O reino sardo-piemontês era governado pelo Vítor Emanuel II e tinha como ministro Camilo Cavour. Qual o motivo deles desejarem a unificação da Itália? Um motivo bastante simples. O reino sardo-piemontês era um reino já industrializado. Ou seja, a unificação permitiria a esse reino já industrializado, o reino sardo-piemontês, expandir o seu mercado consumidor, criar uma moeda única e, com isso, promover a livre circulação de mercadorias, a eliminação das barreiras alfandegárias e fortalecer a sua indústria. O que foi necessário? Foi necessário uma guerra contra a Áustria, basicamente, e uma guerra contra a Igreja Católica. E uma terceira guerra contra o rei Francisco II do Reino das Duas Sicílias. Essas guerras permitiram o processo de unificação da Itália, ok? Por volta de 1861, já se pode pensar aí no caminhar da Itália, nas ideias iniciais. O processo final termina em 1871. Em 1871 nasceu basicamente o que nós conhecemos hoje como Itália. É importante mencionar um episódio conhecido como questão romana. O que foi a questão romana? A Igreja Católica não reconheceu a unificação italiana. A unificação italiana só foi reconhecida pela Igreja em 1929. Então, a Itália está formada em 1871, mas não reconhecida pela Igreja Católica. Só em 1929 a Igreja Católica reconhece, assinando, junto do Benito Mussolini, um tratado conhecido como o Tratado de Latrão. Aí sim a Igreja reconhece o nascimento da Itália, ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima.